Nós precisamos comemorar muito a Constituição de 88, não só por ter sido uma ruptura no sistema de ditadura que nós vivíamos até então, mas porque permitiu que nós tivéssemos no Brasil, a Constituição de 88, o maior período de estabilidade política da história da nossa República. É incrível pensar nisso. Uma Constituição de 25 anos permite que o brasileiro, nesses 25 anos, tenha vivido num regime democrático, naquele que foi o maior tempo da história do Brasil. Ou seja, ninguém no Brasil nasceu e teve um tempo razoável de vida e faleceu no regime democrático. Nós precisamos valorizar a nossa Constituição de 88 e estar sempre relembrando a sua importância, a fazer com que esses 25 anos se multipliquem muitas vezes e que nós possamos efetivamente viver na democracia plena no nosso país. É evidente que aquela Constituição, que teve como uma das, talvez, o seu principal mérito, foi permitir que interesses sociais, muitas vezes antagônicos, pudessem ter na Constituição um espaço de diálogo e procurar extrair aquilo que fosse de melhor para o Brasil, respeitando todos os interesses. Isso talvez tenha sido o grande mérito do Constituinte de 88. Mas isso fez com que, naturalmente, se retratasse na Constituição de 88 aqueles valores daquele momento. A Constituição, embora ela deva ser perene, ela, principalmente numa Constituição tão recente como a do Brasil de 25 anos, ela precisa estar também sempre sendo olhada com os olhos da atualidade. E isso significa não só, às vezes, a necessidade de mudança no texto constitucional, que não é desejável como princípio, mas muitas vezes acaba se tornando imprescindível em questão daquilo que a demanda social impõe num determinado momento histórico, mas também na leitura que se faz dos valores da Constituição. É uma Constituição marcada pela defesa das liberdades, o texto inteiro fala em liberdades sociais, liberdades políticas, liberdades econômicas, e isso precisa ser valorizado. E a partir da Constituição de 88 e das alterações legislativas que nós tivemos nesses 25 anos, muitas delas pautadas pela própria Constituição, como, por exemplo, a chegada do Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, enfim, um marco histórico que ela foi, em termos legislativos, a Constituição de 88, também a própria sociedade e a formação da jurisprudência, que é a leitura que a Justiça faz em termos da Constituição de 88, ela precisa estar sempre na vanguarda naquilo que diz respeito aos interesses da sociedade brasileira.